Olá, pessoa querida, seja muito bem-vinda ao CPV. CPV. Ai, um canal maravilhoso, um canal muito especial que fala sobre as leis universais, essas leis que regem o nosso universo. E não estou falando da lei da gravidade, não. Eu estou falando da lei da atração, da lei da vibração, da lei da polaridade. Ai, e tem tantas outras leis que eu me esqueci agora de mencionar, mas são essas as leis que regem o nosso universo e regem a nossa pessoa enquanto físicos nesse planeta abençoado por Deus. Ai, que coisa linda! Meu nome é Elvi. E eu gosto de estudar a respeito de desenvolvimento pessoal e as leis universais fazem parte do nosso desenvolvimento, né? Afinal de contas, nós não somos rocha. A rocha se desgasta, né? Ela nunca cresce. A rocha sempre diminui. Diminui. Mas nós não. Nós podemos crescer como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Assim disse Davi, que o justo é como árvores plantadas junto a ribeiros de água e que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Olha que lindo isso! Você acredita? Acredita que você pode ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Lá na chácara, está sendo feita uma obra, né? Para canalizar o riacho que tem, para ele ir para uma. Tem uma nascente ali que é meio que uma represa, né? Então esse riacho ele vai entrar nessa represa e a água vai sair para um outro riacho, né? Para dar fluidez a essa água. Uma água parada, uma água estagnada, ela dá um mau cheiro, né? Uma água ruim. Agora, quando quando a água flui, né? Então, ela vem, ela entra e ela sai. Então, isso faz com que ela se movimente e faz com que haja vida, porque no movimento há vida, né? Então, assim, nesse movimento das águas, ali vai poder ter peixes, né? Porque vai ter oxigênio, a água vai ficar limpa, como ela deve ser, né? E na nossa vida, muitas vezes é dessa forma, né? A gente precisa desse mover das águas, esse movimento, não ficar estagnado no mesmo lugar. Quando a gente para no mesmo lugar, né? Diz que a gente cria raízes, se solidifica ali, né? Não, eu não saio dessa minha zona de conforto. Mas a gente precisa sair da zona de conforto para a gente crescer. Para que haja o crescimento, é necessário sim sair da sua zona de conforto e contemplar o horizonte, contemplar o infinito, apreciar a vida e ver que há sim inúmeras possibilidades de ser feliz, fazer as coisas darem certo na vida, né? Porque é assim a vida. Quando a gente está no lugar errado, aliás, falando sobre estar no lugar errado, você já viu aquela figura não, imagem, né? De tipo uma calçada, né? Um local cheio de pedras, tal, e uma plantinha saindo daquele monte de pedras, né? E concreto e tudo, e aquela plantinha deu um jeito de nascer ali, e as pessoas olham e falam, ai, que coisa mais fofa! A plantinha venceu as dificuldades, as adversidades e floresceu. Isso é a chamada superação.
Quando a pessoa, ou a planta, no caso estamos falando da a planta cresceu, ainda que ali não fosse o local certo para ela crescer. Na chácara tem algumas plantas que nascem no local errado, né? Tem planta que nasce, ou planta, ó, samambaia. Samambaia cresce, né? Que é uma bênção. E cresce no muro, cresce na escada e tal. Onde é local úmido, né? A samambaia cresce. Quando eu vejo isso, eu vou lá e tiro, porque não é o local dela crescer. E quando a gente vê uma plantinha, né, pequenininha ali crescendo no meio das pedras e tal, a gente acha bonito, tal, é uma superação e tudo mais, mas em algum momento ela vai morrer, porque ela não está no local certo, né? Assim como eu tiro as plantinhas ou as ervas daninhas, né, para quem mexe com plantações e tudo, então tira aquelas ervas daninhas ali para não prejudicar o crescimento das plantas boas, né? Vamos dizer que seja um trigo, uma soja, enfim. Acaba tendo que tirar as ervas daninhas, o cafezal também, né? Tem aquelas ervas que fazem mal, tem que ser podadas, né? Para que haja um bom fruto. Inclusive, eu vi um vídeo um dia desses de um parreiral. Parreira é onde nascem as uvas, né? E a pessoa estava tirando, destruindo algumas, aquelas que estavam mais feias, né? Estava destruindo elas para que as outras que estavam melhores, para que elas tenham mais proteção ou mais proteínas, né, mais vitaminas e que elas possam crescer com mais saúde, melhores para a produção de vinhos ou para o consumo mesmo que seja. Então, às vezes a gente precisa tirar da nossa vida aquilo que não está bom, tirar mesmo aquilo que está nos atrasando, sabe? Tem coisas, às vezes a gente carrega, né, problemas antigos e enfim, mas é necessário que a gente tire isso da nossa vida, porque está atrapalhando da gente seguir, da gente florescer e frutificar. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou sobre. Ele contou várias parábolas, e uma delas foi sobre a plantação, né? Em que o semeador saiu a semear e ele lançou as sementes, simplesmente lançou. Algumas caíram entre as pedras, outras entre espinhos, outras caíram à beira do caminho e havia outras que caíram no solo fértil, né? No solo que foi preparado enquanto ele lançava ali as sementes. E, e aí ele vai falando que aquelas que caíram à beira do caminho, os pássaros foram e comeram. As que caíram entre os espinhos, elas até cresceram, né? Mas os espinhos as sufocaram. Aquelas que caíram entre as pedras, elas também brotaram, cresceram. Mas o solo embaixo era pouco, não havia força. Então, quando veio o sol, tal, elas morreram. Mas as que caíram no solo preparado, aquele solo maravilhoso, aquele solo fértil, elas cresceram e se desenvolveram e frutificaram a 30, 60 e a 100 por um. Parabéns para essas plantas que caíram no solo fértil. Eu ouvia muito isso na igreja, né, a respeito da palavra de Deus e tudo mais, né? Quando a gente ouve a palavra e realmente a gente é um solo fértil, a nossa mente é um solo fértil, então a gente frutifica e multiplica 30, 60 e a 100 por um. E eu não entendia muito essa analogia, né? Essa comparação.
Mas ao morar na chácara, ao ter contato ali com as plantas, né, no dia a dia, eu entendi sim, que quando você está preparado, quando nós estamos preparados para ouvir o preparo do solo, né, que é a nossa mente, enfim. Quando nós estamos preparados, a mensagem que a gente ouve, ela se multiplica, ela frutifica, ela cresce, cria raízes fortes, porque o solo está preparado. Tem um ditado que fala assim, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ai, gente, é verdade. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Por que o mestre não vem antes? Porque o discípulo não está pronto para ouvir. Por que você não ouviu essas histórias antes? Porque você não estava pronto para ouvir. Eu vi, mas eu quero a minha vida mais leve, mais tranquila, mais feliz. Por que eu não ouvi isso antes? Porque você não estava pronto para ouvir. Simples assim. Na vida tudo é processo, sabia? A gente às vezes está pronto, às vezes não. E quando chega alguma coisa para a qual a gente não está pronto, a gente vai ouvir. Mas não vai surtir efeito algum, como uma plantinha que cresce no meio das pedras, né? Ela vai crescer, mas vai morrer, porque não houve preparo do solo. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Se prepara. Prepara o solo da sua mente. Esteja aberto às oportunidades da vida. Esteja aberto ao conhecimento, ao desenvolvimento, porque quando a gente se abre para o novo, se abre para as possibilidades, elas aparecem. Se aparecem. As oportunidades vêm e como a gente está pronto, está preparado, a gente agarra as oportunidades e a nossa vida vai crescendo e se desenvolvendo e a gente se torna melhor hoje do que foi ontem, melhor amanhã do que foi hoje e assim vira essa coisa linda, leve e maravilhosa, né? Minha querida pessoa, lembra sempre que tudo é possível aquele que acredita. Então acredita que tudo na sua vida é possível, porque é possível sim, né?